Fala, meus amigos, postando um vídeo um pouquinho mais cedo hoje, agora são 4 horas, 4h08. Tô postando um pouquinho mais cedo porque a votação começa às 6h30 e eu queria passar para vocês algumas informações do que precisa acontecer, próximos passos, caso seja aprovado o impeachment hoje. Na verdade, ainda tem todo um processo, não é simplesmente resolveu e está tudo resolvido, está tudo maravilha. É um processo ainda que demora um pouco, tem os associados vão decidir. Eu queria explicar para vocês. Também avisar que hoje tem QG Tricolor 8h30. Eu não sei até que horas vai essa votação, mas não deve ir até muito tarde. Então a gente vai fazer o QG Tricolor para analisar principalmente o resultado dessa reunião. Lembrando que é um canal novo, tá? Não vai ser mais transmitido nos nossos canais, vai ser transmitido num canal novo. Então o link tá na descrição para você já se inscrever. Peço a sua inscrição lá. A gente vai falar, e aí, dependendo do que acontecer, a gente estica o programa, faz um vídeo aqui, uma live, não sei. Mas é só para você saber. Então, quando sair o resultado da votação, muito provavelmente a gente vai estar no ar no canal do QG Tricolor, tá? Pessoal, deixa eu agradecer ao pessoal do Pix que mandou Pix ontem para nós, tá? Wagner Luciano de Oliveira, Clésio Samartim e o Douglas Collin, muito obrigado. Tá aqui o QR Code se você quiser nos ajudar. Ontem um inscrito do canal falou: Barolo, você pode usar esse dinheiro do Pix para você ir pro estádio? Eu falei: não vou, cara, porque é uma despesa maior, mas é assim. Agora tem o projeto da Rádio Barolo também. Eu posso até fazer do estádio o jogo, mas aí tecnicamente fica muito ruim. E também, além de tudo, tecnicamente fica ruim fazer do estádio. Muita gente reclamava do áudio lá, é muito. E também, sinceramente, não tá valendo a pena, por enquanto, ir no estádio. A gente faz as transmissões na Rádio Barolo e aí o dinheiro do Pix é usado para outras coisas, para outras situações. Pagar o condomínio aqui que aumentou, por sinal, internet, luz, água, escambau do escritório e outras despesas. Se você puder nos ajudar, eu agradeço bastante. Está na descrição do vídeo também o nosso Apoia-se e a chave Pix e o QR Code se você quiser usar com o seu celular. Tá? Então, obrigado aos amigos que estão nos prestigiando. Deixa eu falar da Copinha. O São Paulo ganhou de 5-1 do Operário. Eu falei ontem no vídeo, putz, nem lembro, cara. Acho que não sei se foi na transmissão que eu falei. O São Paulo tava perdendo de 1-0. E aí teve um menino lá do Operário que teve uma chance clara de gol, perdeu o gol. Aí na sequência o São Paulo empatou, 1 minuto depois o São Paulo virou, e 1 minuto depois da virada esse menino que tinha perdido o gol foi expulso, o que facilitou tremendamente a vida do São Paulo, principalmente no segundo tempo. Venceu por 5-1, vai pegar o Bragantino amanhã. Então amanhã é um jogo duro porque o Bragantino também está fazendo uma campanha excelente. Eu passo para vocês as informações, vou passando as informações da Copinha. E aí alguns jogadores subiram para jogar, para ficar sendo relacionados no jogo contra o São Bernardo. E eu, sinceramente, no jogo de ontem, até falei na transmissão do jogo da Rádio Barolo, o que interessa para mim, amigão, é o Paulista se livrar do rebaixamento. Antes do jogo ontem, a Copinha fica em segundo plano, o importante é revelar jogador, não é nem título. Eu sempre falo, para mim, categoria de base, o importante é você revelar jogador, o título é uma consequência. Mas amanhã tem jogo importante da Copinha e eu passo as informações, porque amanhã a gente vai fazer o vídeo. Amanhã é o vídeo normal de pré-jogo contra o Corinthians, o vídeo vai entrar às 8 da noite e às 8 da noite já vai estar rolando o finalzinho do jogo da Copinha, então eu passo para vocês as informações, tá? Vamos lá! O que precisa acontecer pro Casares sair? Eu vou passar para vocês o passo a passo. Ontem eu dei um recado para os conselheiros no vídeo, até postei nas minhas redes sociais também, e todo mundo concordou comigo, a grande maioria concordou comigo, da responsabilidade que esses caras têm. O futuro do São Paulo está na mão deles, eles vão ser cobrados e precisam representar a torcida, a vontade da torcida. Começa agora às 6h30, pelo menos está programado. Tem os amigos que estão lá, estão indo para lá, e me mandaram umas fotos, tem um monte de viatura da polícia ali na frente do estádio, então não vai ter um clima amigável, né? Vai ser um clima tenso. Atualmente são 255 conselheiros, 254 são aptos para votar. A votação é secreta, tá, gente? É preciso ter um determinado número de conselheiros votando. 75% de conselheiros, ou seja, 191 conselheiros precisam votar para a decisão que eles tomarem seja estabelecida. Então, para ser aceita essa decisão, 191 conselheiros, tá? Mas 2/3 de votos a favor do impeachment já tira o Casares do cargo momentaneamente. Se essa votação a favor do impeachment atingir 170 votos, 170 conselheiros,
O Casares continua, se essa votação não atinja esses 170 votos, caso menos de 170 votos pelo impeachment, o Casares continua no cargo e fica na presidência do São Paulo até o final do mandato, ou seja, no final de 2026, e o processo todo é encerrado, tá? Então, se não tiver 170 votos, o Casares continua na presidência destruindo o clube e vai até o final do mandato dele, que é o final desse ano, e acabou o processo. O processo é enterrado, não existe mais, não se fala mais impeachment, tá? Se for aprovado, se o processo de impeachment e mais de 170 votos forem a favor do impeachment, o que acontece? O Olten lá, aquele patético, aquela figura patética, que deu aquela entrevista coletiva patética, tem que marcar uma Assembleia Geral em até 30 dias. O que acontece nesse período? O Casares fica afastado do cargo durante esses 30 dias. O Harry Massey Jr., aquele senhor de 80 anos, assume a presidência do clube até que os sócios, numa votação que é convocada pelo Olten, decidam a saída ou não do Casares. Você entendeu? Então ainda tem um processo de votação dos sócios. Aí o que acontece? Na votação dos sócios, basta uma maioria simples dos sócios, aí o impeachment é realmente aprovado. Só assim o impeachment vai ser aprovado. Os sócios precisam aprovar ainda o impeachment. Nesse caso, o Casares sai definitivamente do cargo de presidente do São Paulo, perde aquelas regalias todas, não pode mais tentar se candidatar a cargos lá dentro, perde os poderes políticos, fora a humilhação extrema de ser o primeiro presidente da história do São Paulo a sofrer o impeachment, tá? Passou o impeachment, os conselheiros votam, o Olten chama a votação, os sócios votam, decidem pela saída do Casares. Aí o que acontece? O Harry Massey Jr. assume a presidência do São Paulo até dezembro de 2026, até o final do que seria a gestão do Casares. A votação que define o novo presidente para os próximos 3 anos acontece no final desse ano. Por enquanto, não tem nenhum candidato. Primeiro tem que decidir isso, né? Esse impeachment ou não. Se os sócios, nessa votação entre os sócios, não confirmem, não sejam maioria pela saída do Casares pelo impeachment, ele volta para o cargo, ele continua no cargo até o final do ano, quando termina o mandato dele, e também acabou o processo de impeachment. Ainda não tem candidato, a gente não sabe como é que vai ser, o que vai acontecer depois dessa votação, se o Casares sai, se não sai, como é que vai ficar o ambiente político no São Paulo. Eu acredito, espero que a oposição ganhe força, caso o impeachment aconteça mesmo, que a oposição ganhe força e tenha um candidato lá que tenha pelo menos, nós como torcedores, a gente tem pelo menos uma mínima perspectiva de mudança, de melhoria. Agora, o que eu posso falar para vocês? Se mudar o presidente agora, não muda praticamente nada. Eu acho que a saída do Casares não vai resolver todos os problemas do São Paulo. É um primeiro passo que precisa ser feito. Independente se vai mudar ou não, a saída do pior presidente da história precisa acontecer para o São Paulo não ser extinto na mão desse cara. Então, estou torcendo muito para que ele seja impeachmentado, que ele saia mesmo da presidência do São Paulo. E aí os próximos passos vão ser, a gente espera, numa direção de um resgate do São Paulo Futebol Clube. Enquanto tudo isso está acontecendo, sai o impeachment, não sai, o Olten lá chama a votação dos sócios. Enquanto tudo isso estiver acontecendo, as investigações da Polícia Civil, dos investigadores, dos especialistas em crime organizado, vão continuar. Então não é que ele renunciou, sofreu impeachment, saiu, que acaba a investigação. As investigações para ver se esses caras roubaram o São Paulo, continuam. Então não é a situação toda não acaba aqui nessa votação de hoje e nem na votação dos sócios para o impeachment, não. A investigação de crimes, que inclusive existem fortíssimos indícios de crimes cometidos contra o São Paulo Futebol Clube, são fortíssimos os indícios, as investigações continuam
e aí a gente vai ver, vamos analisando, eu vou passando as informações para vocês, tá? Mas o mais importante é hoje, é o primeiro passo que deve ser dado hoje, e o recado aos conselheiros continua valendo, vocês têm a responsabilidade, está na mão de vocês, vocês serão cobrados pelo resultado de hoje e pelo futuro do São Paulo. O futuro do São Paulo está na mão de vocês. Então espero que vocês tenham a consciência, a noção de responsabilidade e que vocês representem os mais de 20 milhões de torcedores que estão querendo a saída do pior presidente da história do São Paulo Futebol Clube, chamado Júlio Casares. Fala, meus amigos, momento tenso aí para o São Paulo, a decisão hoje do impeachment do Júlio Casares, se vai sair ou não. É uma crise política aí vivida pelo tricolor paulista. Outras informações que nós iremos trazer é sobre mercado da bola, isso mesmo. O São Paulo também se movimenta no mercado da bola e, segundo as últimas informações, o São Paulo demonstrou interesse na contratação do jogador Claudinho, jogador que atualmente defende a camisa do Al-Sabah da Arábia Saudita e chama a atenção aí do tricolor paulista. Deixa aí, torcedor, o seu comentário. O que você acha seria um bom reforço para vestir a camisa aí do São Paulo? Claudinho, deixe seu comentário.